Paz e graça, meus irmãos, como vocês estão? Uma excelente noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Dando início aqui a mais uma live. E hoje nós vamos retomar uma live que se iniciou há, há 2 semanas atrás, mais ou menos. Devido a alguns imprevistos, a gente não conseguiu dar continuidade nela, mas nós vamos estar dando continuidade hoje, tá? O título tá aqui embaixo, ó. O lado sombrio do Sínodo de Dort. A parte um já está salva, tá? Depois vocês podem reassisti-la. E a parte 2 será feita hoje, tá? Vou esperar o meu convidado chegar, me mandar o convite para a gente dar início. E lá no meu perfil oficial, Maranata Vem Jesus, eu acabei de lançar uma novidade lá, tá? Camisetas do Maranata, nosso novo patrocinador. E vocês sigam ele lá, acompanhem os conteúdos, acessem lá o site oficial deles para vocês darem uma olhadinha nas camisetas, nas estampas. Paz, Gui. Gui? Alô? Eu também não tô te vendo, não. Eu tava ouvindo só o barulho da sua câmera, mas não tava te vendo, tava tudo escuro. Tenta mandar de novo aí. O Walter está na live? Amém. Deus te abençoe. Vamos esperar o Gui mandar o convite de novo. Vamos lá, vamos ver se dessa vez vai dar certo. Que o Instagram, ultimamente, para fazer live com ele, tá difícil. Gui, de novo. A sua imagem para mim tá preta e eu tô ouvindo o seu áudio. Eu consigo ouvir, eu consigo agora te ouvir, mas não consigo te ver. Agora eu tô te vendo. Só que eu não tô Tá me vendo, vendo? não tô vendo não. Ixi, Instagram tá uma palhaçada, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Você consegue continuar assim? Consigo, só não vou conseguir ver as tuas expressões. Ah, não, tranquilo. Mas eu vou tentar expressar elas com palavras. Meus irmãos, bom, mais uma vez, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Para quem não sabe o que está acontecendo aqui é o seguinte: há 2 semanas atrás nós começamos uma live sobre um tema é, falando a respeito do Sínodo de Dort, tá? Como esse tema ele é muito extenso e ele é muito complexo, então ele demanda tempo, a gente não conseguiu concluir ele na primeira live. Então o que a gente fez? A gente cortou ele pela metade, né, abordou uma parte do tema na live de 2 semanas atrás, e hoje nós estaremos abordando a segunda parte, tá? Então, no caso, essa aqui seria a parte 2 dessa live, tá?
Na primeira parte, nós falamos a respeito do contexto histórico e político do Sínodo de Dort, ou seja, o que foi o Sínodo de Dort, quando ele aconteceu, qual era o cenário político daquela época e por que ele aconteceu, né? Hoje, nessa segunda parte, nós vamos falar a respeito do contexto teológico, da parte teológica, doutrinária do Sínodo de Dort. Ou seja, o que aconteceu nesse sínodo, né? Quais foram os documentos teológicos, os contrapontos, né? O que aconteceu, né, nesse sínodo, porque alguns aí que conhecem essa história, vocês já devem ter ouvido alguém expondo o sínodo de Dort pela ótica calvinista, pelos o que os calvinistas contemplaram ali, vivenciaram ali e passaram de geração a geração. Porém, aqui nós estamos mostrando o outro lado, a outra face do sínodo de Dort, que é pela perspectiva arminiana, né? Temos aí muitos homens de Deus, calvinistas, irmãos em Cristo, que discorrem bem sobre o assunto, mas eu acredito que chegou a nossa vez. Eu acho que chegou a vez dos arminianos agora mostrarem o outro lado do sínodo de Dort, para que a gente possa ouvir os dois lados da moeda, né? E para me ajudar com esse assunto, né, chamei reforços, meu amigo, irmãozão em Cristo, Gui, da página Instituto Arminiano Brasil, tá? Vou pedir para o Gui se apresentar de novo, pessoal. Às vezes deve ter chegado seguidor novo aqui na página. Vou pedir para o Gui se apresentar, de onde ele é, qual igreja ele congrega. Pode ficar à vontade aí, Gui. Bom, meu nome é Guilherme Andrade, né? Como eu já vos disse na live anterior, eu sou de Recife, Pernambuco, participo da igreja IEADPE, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e faço parte de uma área específica, né? A área 44, que está afiliada e foi organizada e fundada por essa igreja, Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. Tenho a minha página no Instituto Arminiano Confessional, onde eu busco resgatar documentos históricos e teológicos da doutrina arminiana, tanto do Dr. Jacó Armínio como dos remonstrantes, para tentar trazer para o público que está lá no Instagram do Instituto e ter uma conversa dialogal com esses documentos. Então, o meu objetivo não é entrar em conflitos, primeiramente com os calvinistas, mas pelo ponto de vista de que a gente tem a visão controvérsia com eles, então a gente eventualmente teremos algumas discordâncias por cima, mas meu objetivo é fazer esse resgate por entender que no Brasil hoje, e eu repito, é muito difícil encontrar um compêndio teológico arminiano que seja necessariamente coerente e sério para destacar todos esses ambientes do debate. Muito bom. Bom, quem não segue o Gui ainda, aqui em cima, ó, onde está aparecendo o título da live, tem uma setinha branca aqui apontando para baixo. Se vocês clicarem nela, vai descer uma aba, vai aparecer aqui o meu perfil, Vini Teologia, e o perfil do Gui, né, Instituto Arminiano Brasil. Aí sigam a gente lá e acompanhem os nossos conteúdos. Gui, a primeira pergunta que eu ia fazer para você é a seguinte, já que nós agora vamos abordar a parte teológica, doutrinária do Sínodo de Dort, né? A primeira pergunta seria qual que é a relação entre os remonstrantes e o Sínodo de Dort, mas eu acredito que uma pergunta introdutória, para que então você ingressasse nessa primeira pergunta, seria quem foram os remonstrantes? Bom, partindo do ponto desse pressuposto da relação dos remonstrantes com a ala mais monergística rígida, né, naquele contexto de 1618, que é o ano em que se começa a colocar em prática o Sínodo de Dort, basicamente o termo remonstrante significa um termo pejorativo
que não foi criado internamente pelos próprios arminianos, podemos assim dizer, mas que foram criados pelos seus opositores, pelos calvinistas. O termo remonstrantes significa reclamantes ou protestantes. Era o grupo natural da ala do norte, né, dos Países Baixos, que estariam em desacordo com as teologias monergísticas rígidas e soteriológicas que hoje conhecemos como calvinismo. Mas tendo em vista que Calvino nunca produziu nada que se ligou totalmente, 100% com os estudos gomaristas ou besianos, nós podemos dizer que os remonstrantes eram esse grupo que se opôs à teologia mais extravagante, besiana, de Theodor Beza, e de Gomaro. Então, os remonstrantes foi um apelido, todos os historiógrafos vão dizer isso, que foi um apelido que foi dado aos remonstrantes pelo fato de eles estarem em desacordo com a teologia calvinista que vinha do sul contra eles. Então, eles foram chamados pejorativamente de reclamantes, protestantes dos protestantes. Então, se há os protestantes no sentido geral, né, do termo, que são os protestantes que estão em desacordo com a teologia romanista de Roma, por mais que um senhor por aqui no Instagram, calvinista, fique dizendo que o arminianismo é um tipo de catolicismo romano, simplesmente por causa de um pontinho só que é da graça preveniente, mas até os próprios calvinistas reconheciam que os arminianos eram protestantes. É tanto que eles chamaram os arminianos de protestantes. Esse não é o termo dos arminianos, é um termo dos próprios calvinistas contra os arminianos. Eles são os protestantes dos protestantes. Muito bem. Mais claro do que isso, só o sol do meio-dia. Agora, isso Bom, então, pode falar, pode falar. eu só queria tocar num pontinho rápido. Isso só se deu porque como eu falei na live passada, existiam processos até chegar no Sínodo de Dort. E teve um sínodo que eu não falei, porque não teve tempo, que foi uma conferência que começou em 10 de março, no ano de 1611, e foi até o dia 20 de maio do próprio ano de 1611. Então, o que é que vemos ali? Uma conferência, digamos assim, amigável, né? Onde houve a apresentação dos documentos, tanto dos remonstrantes, que foram apelidados nisso, nesse contexto, e os calvinistas. Então, cada lado ficou de levar a sua documentação, né, com seus 6 representantes. Então, foi nesse sentido que os autores dos remonstrantes ficaram conhecidos como contra-remonstrantes. Por quê? Porque eles, além de elaborar o termo jocoso contra os arminianos, chamando eles de remonstrantes, de protestantes, eles então se denominaram contra-remonstrantes. Então, desse lado tinha Acrônios, Petrus Plancius, Johanne Borgadus, Johanne Bessius, Petrus Hominius, cadê? Que foram esses delegados, ao passo que daquele lado, do lado dos remonstrantes e dos arminianos, ficaram então com o encargo de levar essa documentação nessa conferência, né? Johanne, Adrian Vendenborrius, Eduard Popius, Nicolas ou Nicolaus, Eduard Popius, que eu já falei, né? O Arnoldus e o Simão Episcópio. Simão Episcópio, então, por intermédio de 1611, teve uma relevância maior, porque ele liderou a apresentação dessa delegação dos remonstrantes para o Sínodo de Dort. Ele foi convocado. Ele e o Johannes. Né? Johannes e o Episcópio são esses homens. E quem diz isso não é eu, é o historiógrafo Demboer. No ano de 2010, ele escreveu, está na página 212 e 13. Então, essa conferência começou nos anos de 1611 para fazer com que houvesse uma tolerância pelos Estados Gerais para que a briga cessasse um pouco entre essas duas alas, para que, então, no ano de 1618, o qual chamamos como Sínodo de Dort, fosse, então, o ponto de cravar a posição formal da Igreja Reformada lá nos Países Baixos. Perfeito. Excelente. Bom,
Uma vez que os remonstrantes, então, eles foram, entre aspas, os protestantes da teologia calvinista, né, foram contra ela, o que exatamente aconteceu com eles no Sínodo de Dort? Ou seja, qual é a relação entre os remonstrantes, ou seja, os arminianos, e o Sínodo de Dort? Essa pergunta é excelente, Vini. Por quê? Tendo em vista todo o desdobramento caótico que essa discussão vem tendo, e que a conferência amigável não foi tão amigável assim, porque, como eu já disse, acho que eu citei essa parte da guerra panfletária que tinha entre os opositores dos arminianos, eles não pararam de cessar suas intolerâncias mesmo depois dessa conferência. Então, eu não citei a conferência, mas eu citei os aspectos da briga dessa conferência, que foi a guerra panfletária. Dentro de todo esse jogo caótico, quem está governando no sentido estatal é o Maurício. Então, como o Maurício está com a relevância, ele está do lado dos calvinistas, enquanto que delegados como Johannes está do lado, pendendo para o lado dos arminianos. Por isso que dizemos que a grande luta, o grande cenário caótico não se deu necessariamente por fatos teológicos, mas por fatos políticos. Tendo em vista que, se você tem um poder político de maior influência, você tem uma grande estabilidade de que sua teologia seja colocada como um ponto de partida eclesial e também estatal, para que as rédeas de uma certa população estejam debaixo de sua subordinação. Então, tendo em vista que antigamente era assim, que a teologia estava unida com a política, é claro que esses aspectos não foram bons para os remonstrantes, tendo em vista que Maurício de Nassau é um homem que tem esse poder político maior. E para destacar a tua pergunta, eu vou usar um homem que viveu o contexto do Sínodo de Dort. O nome dele é Josh van der Voldel. Josh van der Vondel. E ele viveu em 1587 a 1679. Estamos falando de um homem que não escreveu sobre o Sínodo de Dort por fora do contexto do Sínodo de Dort. Estou citando aqui vou citar uma fonte primária, um homem que viveu no contexto da época e que escreveu sobre ele. Ele diz o seguinte, que exatamente o fato de que a ação de Maurício mudou os rumos do Sínodo de Dort, nessa guerra de narrativa, declarou-se que os gomaristas, que detinham os ensinos mais ascos de Calvino e de Teodoro de Beza, eram suficientes para frear a oportunidade que os remonstrantes tinham no uso de sua cláusula para sua defesa. Então, ele também salienta que o apoio dos Estados Gerais à causa remonstrante, porque tinha uma ala que apoiava os remonstrantes, não foram suficientes para barrar o ímpeto político, porque as coisas mudaram quando Maurício de Nassau colocou a sua espada na balança. Nesse caso, as obras de Armínio e os apoios dos Estados Gerais e do advogado-geral não foi suficiente e páreo para as intervenções mauritanas. Por essa razão, os remonstrantes saíram derrotados do sínodo. Ele viveu o contexto do sínodo de Dort e ele escreveu isso, de que a partir do momento que Maurício de Nassau toma as rédeas para que a ala calvinista fosse favorecida naquele aspecto, os remonstrantes, antes mesmo dos pontos serem tratados dentro do Sínodo de Dort, já perderam. E ele continua falando de que todo esse contexto dessas guerras desfavoreceram cabalmente o curso do Sínodo de Dort para os arminianos, ainda que muita parte dos Estados Gerais apoiavam a causa dos remonstrantes. Um historiógrafo que não foi dessa época, mas considerando essas fontes primárias, chamado de Cole,
no ano de 2021, bem recente, na página 30, ele salienta essa fonte, dizendo que a condenação da visão remonstrante era sabida de antemão, de modo que era certeira, eles iriam perder. Em qualquer caso, o resultado foi que os pastores não puderam contornar ou retornar o seu local de residência e nem a sua congregação no final daquele sínodo. Eles foram obrigados a permanecer em Dort, mesmo quando sua contribuição para a reunião não foi mais apreciada nem considerada a partir de meados de janeiro, e foram posteriormente encomendados como, digamos assim, carcereiros a Raia, a cidade de Raia. Um dos homens também que participou, não é, dessas fontes historiográficas que permeou o ano de 1618, que é o ano do Sínodo de Dort, que desfavoreceu os remonstrantes, é Lowes Womock. E ele fala o seguinte, num pequeno tratado separado, intitulado Um breve relato do Sínodo de Dort, retirado das cartas do senhor Hales e de Beckham Paul. E ele diz o seguinte, de pessoas que viveram nesse período, que de modo geral, o sínodo era uma parte adversa aos remonstrantes. E os provinciais eram um partido apaixonado e faccioso e malicioso. E que este partido provincial faccioso influenciou as questões desse sínodo conforme ele próprio listou. Por isso, Womock observou que as cartas revelavam que os assuntos eram conduzidos pelos provinciais de forma injusta. O presidente ditava os cânones que eram redigidos em privado, com delegações obscuras incluídas nesses cânones. O sentido dos remonstrantes em seus escritos foi mal relatado e pervertido, ou seja, os remonstrantes não tiveram a possibilidade de verbalizar o seu ponto de vista, porque eles levaram sua documentação, mas essas documentações foram lidas e interpretadas, digamos assim, reinterpretadas por calvinistas provinciais mal intencionados. Não tinha como não perder. Primeiro, não tinha como não perder por causa da guerra panfletária que eles faziam para que as ideias dos analfabetos das populações pudessem ser contrárias aos artigos dos remonstrantes. Segundo, quando Maurício de Nassau afiou a sua espada e colocou e a colocou como centro de efetivação do seu poderio político. E terceiro, quando nem os remonstrantes tiveram a oportunidade nem de ler a documentação e nem de interpretar a sua própria documentação. Então, Vini, é como se você me chamasse para eu falar sobre o ponto de vista arminiano, eu sendo arminiano, não me dando o direito de falar aquilo que eu entendo de arminianismo e não me dando o direito de interpretar aquilo que eu entendo. Então, você lê e você interpreta de acordo com a sua visão calvinista, nessa metáfora que eu estou falando, e você não me permite ter o direito da minha defesa. Vimos na primeira live que sínodo significa comunhão. Sínodo significa a capacidade de todos ouvirem as suas perspectivas e aí chegar numa unanimidade. Mas não foi o que aconteceu no Sínodo de Dort. Até hoje, os arminianos vêm sendo mal interpretados, principalmente por pessoas que tiveram contato com só uma parte desse sínodo, dessa interpretação, e por isso nós somos taxados de hereges, de católicos romanos. Outra coisa, engraçado que chamam os remonstrantes de católicos arminianos, né? Talvez alguém teve acesso a esse termo, né? Que arminianos são católicos romanos, porque viu de algum historiógrafo dizer isso. Mas nem antigamente os próprios calvinistas não reconheciam que a teologia remonstrante era católica, que a teologia arminiana era católica. Eles até entendiam que o fato de que os remonstrantes estavam contra o poderio de Maurício de Nassau é que eles eram católicos romanos.
Então, até a nomeação e a condenação de que alguém era católico romano no contexto de 1618, ou de 1611 até 1618, não era por questões teológicas, nem dos próprios calvinistas. Eles nomeavam dessa forma como praguejar sobre pessoas que eram contra a política pública de Maurício de Nassau. E queria que os espanhóis voltassem a tomar o poder nos países. Então, nunca foi por questões teológicas. Então, quando você vê alguém que pega a parte teológica para dizer que os arminianos são católicos, essa pessoa é uma analfabeta histórica. Essa pessoa é uma analfabeta teológica. Vocês não podem ouvir analfabeto, por favor, gente. Vocês não podem ouvir analfabeto. Vários documentos. Os documentos dizem claramente que nem os próprios calvinistas consideravam que os arminianos eram católicos, justamente porque eles que definiram pejorativamente os arminianos como protestantes, protestantes dos protestantes. Então, com análises Então, de Vondel, com análises de Woolmock, vocês vão acreditar no analfabeto ou nesses homens? Esses homens influenciaram o Sínodo de Dort e nos homens que consideraram as fontes primárias de quem vivenciou esse Sínodo de Dort, ou vocês vão dar ouvidos a um homem que chega aqui no Instagram, né? Por mais que ele tenha prestígio, por mais que seja pastor de uma igreja local, e eu respeito todos eles, mas que chegam aqui para praguejar contra o arminianismo. Então não faz sentido nenhum determinar que os arminianos são católicos romanos, Vini. então, em resumo, o Sínodo de Dort foi um dos movimentos políticos transvestido de teológico, mas na verdade por detrás da máscara político, mais covarde da história. Mais covardes de toda a história, porque, como consideramos aqui, é preciso que a minha análise sobre a realidade seja totalmente unida com o que de fato aconteceu, e não com o que eu quero, e não com o meu ponto de vista. É sério, Vini, se esse sínodo fosse feito de maneira honesta e que os remonstrantes perdessem de forma honesta, ainda assim não se definiria como herético a posição arminiana, tendo em vista de que, se o sínodo fosse debatido, era muito provável que os remonstrantes ganhassem. Porque se a gente considerar na historiografia de que Armínio ganhou em todas as acusações que ele passou, tanto de Gômaros, tanto de Petrus Plancius, que presenciou o sínodo de Dort, no caso Petrus Plancius, que presenciou esse sínodo também, nós vemos que eles perderam para a opinião de Armínio. Se eles perderam para a opinião de Armínio e os remonstrantes resgataram os escritos de Armínio para se defender de toda acusação herética, era muito provável que, se não houvessem influências políticas dentro desse jogo, né, dos próprios calvinistas, eles iriam perder, ou, na melhor das hipóteses para eles, os cânones de Dort não seriam tão enfáticos. Seriam como foi a Confissão de Fé belga e o próprio Catecismo de Heidelberg, que não é nem calvinista. Então, assim, se a gente considerar esse contexto, os arminianos ainda assim tinham muita possibilidade de vencer dessas acusações. Uma coisa que eu acho curioso, Gui, que alguns deles nos acusam, né? Eles falam assim: ah, mas vocês foram condenados pelo Sínodo de Dort. Tá. Naturalmente, eles não vão contar essa parte aí que você contou, né? Que os remonstrantes não tiveram direito de fala, de réplica, de tréplica, os seus escritos, os seus documentos, né? Onde eles tinham ali escrito as suas doutrinas, foi interpretado de maneira totalmente maliciosa e desonesta. Mas vamos lá. Ah, mas vocês foram condenados no Sínodo de Dort. É curioso que a dupla predestinação calvinista, ela foi condenada, não foi em um, não foi em dois, não foi em três, mas em 4 concílios. E curiosamente, um desses concílios que condenou a dupla predestinação calvinista foi o concílio de Orange. E por que é curioso? Porque o concílio de Orange, para quem estudou um pouco da história, foi o mesmo concílio que condenou Pelágio.
mesmo concílio que condenou Pelágio, condenou os calvinistas. Que curioso, não é? Não? Então, vamos lá. Vocês querem nos acusar, calvinistas, né? Desonestos, maliciosos, maldosos. Vocês querem nos condenar de termos sido condenados em um sínodo. Vocês foram condenados em 4. E comparando 1 com 4, a matemática é meio óbvia, né? Mas esse 1 que vocês nos acusam nem foi um sínodo de verdade. Vocês não deram nem direito dos remonstrantes responderem. E olha só, isso que o Gui falou é um fato, porque quem já leu as obras de Armínio sabe que mais de 80% do conteúdo das obras de Armínio são debates dele, são contra-respostas a acusações que foi feita contra ele. E principalmente as obras volume 3. Principalmente o volume 3, que é um debate ali onde aparece a parte do debatedor e a parte de Armínio falando. E olha só, quando haviam debates públicos, quem que os calvinistas chamavam para representá-los? Ele mesmo, Jacobus Arminius. Curioso, né? O mesmo Armínio que vocês condenam como sendo herege, pelagiano, semi-pelagiano, católico arminiano, foi o mesmo que vocês recorreram há séculos atrás para defenderem as suas ideias. É interessante isso. É interessante. Outra que basta salientar é que o sínodo foi nacional, mas teve participação de teólogos e estatais de outros países, dentre eles os próprios ingleses. Aí vamos lá, tá, eu não quero aceitar a opinião de holandeses para acreditar em vocês, eu quero de pessoas que tiveram contato com a própria teologia calvinista e que achavam a teologia calvinista válida. O que é que eles acharam desse sínodo? Aí o Olmok continua. Ele diz que até a doutrina e os julgamentos da Igreja da Inglaterra não favoreceram o Sínodo de Dort. Abre aspas. Não estão de forma alguma envolvidos nas temerárias decisões desses sínodos os remonstrantes. E a presença dos delegados ingleses ali foi uma irrelevância embaraçosa. Também se tornou a ortodoxia entre os ingleses a opinião de que o Sínodo de Dort era uma vergonha. O próprio Olmok salienta isso, de que os próprios teólogos ingleses consideraram um Sínodo de Dort uma vergonha e eles não eram arminianos, queridos. Eles eram calvinistas. Então, se você considerar um pouco para pensar que nem a própria ala calvinista dos outros países consideravam o sínodo de Dort, fica mais fácil saber que aquilo não foi um sínodo coisa nenhuma. E que toda a relevância teológica que eles tinham era totalmente enviesada por esse comprometimento político. Outra coisa, como o Vini falou, 4 concílios que derrotaram a ideia teológica que reside na questão da dupla predestinação. Gente, ó, o concílio de Arles, em 475, todos os concílios da igreja, o concílio de Kiersai, em 853, e até o concílio de Valence, em 855, desconsideravam que o tema da dupla predestinação, que foi abordado de maneira impositória pelos calvinistas holandeses, não tinha validade nenhuma para a ortodoxia. A ortodoxia, não podemos dizer que ela é arminiana, mas ela nunca foi calvinista, como quereriam alguns calvinistas aqui nessa época. Então, nenhuma visão posterior de 1618 pode se sobrepor aos documentos da própria ortodoxia, que desaprovou a questão dessa teologia besiana e gomarista. Outra coisa que eu queria abordar é que o Matthew Pinson fala de que nem na própria Suíça os textos de Calvino, no que concernia a dupla predestinação, era considerada. O concílio de Orange, claro que se encaixa aqui. Foi 4 concílios que
a dupla predestinação foi rechaçada. Dentre eles, como o Vini falou agorinha, o próprio Sínodo de Orange, que definiu o erro de Pelágio e o erro desse determinismo rígido, desse monergismo rígido, dessa depravação dupla, de que Deus determinou que o pecado existisse, não de maneira parcial, mas de maneira impositória. Deus mancha o seu caráter para que o homem caia e para que a salvação pudesse ser evidenciada ali. É uma teoria totalmente contrária à ortodoxia de toda a igreja, né, Vini? Exatamente, exatamente. E, bom, os nossos irmãos calvinistas, eles, assim, como eu já respondi aqui em uma das perguntas que vocês me fizeram, vocês me perguntaram se o calvinismo é uma heresia. Essa pergunta, ela é um pouquinho divisória, ela tem uma distinção entre o meu arminiano. Por quê? Porque existem arminianos que consideram o calvinismo como heresia, outros não. Eu, particularmente, eu estou respondendo por mim, eu não os considero como o calvinismo como heresia, porque naquilo que é fundamental, que é essencial para a fé cristã, os calvinistas ensinam e acreditam. O problema do calvinismo é que o desdobramento das afirmações deles acabam levando numa consequência absurda. Como, por exemplo, dentro do calvinismo existe uma subdivisão. Existem os supralapsarianos e os infralapsarianos. Os supralapsarianos são os calvinistas que entendem que Deus, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, ele escolheu um grupo para salvar e um grupo para mandar para o inferno. Os infralapsarianos, eles entendem que Deus, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, ele escolheu um grupo para salvar e o outro grupo, ele apenas os entregou às suas próprias concupiscências. Só que o problema disso é o seguinte: uma vez eu ouvi um certo pastor calvinista dando a seguinte ilustração. Tem um homem se afogando, então salva-vidas, ali, no caso, interpretando Deus, né? Ele vai até o homem que está se afogando e ele não pergunta se o homem quer ser salvo ou não. Ele simplesmente pega o homem e salva. Essa foi a ideia que ele quis dar sobre a mecânica da salvação na visão calvinista. Mas aí eu peguei e falei assim, ó, permita-me fazer uma pequena alteração nessa história. O salva-vidas está indo a mar aberto para salvar duas pessoas que estão se afogando. Ele salva uma e deixa a outra morrer afogada. A pergunta que eu faço é, se ele podia salvar as duas, por que ele não salvou? Então, trazendo para o contexto teológico, Deus, ele tem poder para salvar todas as pessoas do mundo. Se ele pode salvar todos, por que ele não faz isso? A resposta que eles vão dar é, não, Vini, mas isso é um grande mistério. A gente não sabe por que Deus quer salvar um e não quer salvar outros. Essa afirmação que eles fazem, ainda que eu acredite que seja sincera quando eles falam isso, né? Eles se curvam na sua ignorância, na sua limitação e dizem, a gente não sabe responder, é um mistério. Só que essa resposta deles meio que gera problemas. Por quê? Porque se Deus ele tinha poder, ou melhor dizendo, ele tem poder para salvar todos, mas ele não salva, logo, Deus não está agindo de acordo com a sua essência. Ou seja, sua justiça. Deus está sendo arbitrário. Ele está escolhendo salvar um e não salvar outro, sendo que ele poderia salvar os dois. Isso. Então, assim, se eles, Uhum. se eles afirmassem, não, Deus tem poder para salvar todos e ele vai salvar todos, então nós teríamos que abraçar o universalismo, que é uma heresia. Não, Deus ele tem poder de salvar todos, mas ele só salva alguns. Tá, então Deus aí está sendo arbitrário. Deus está sendo parcial, ele está sendo injusto. E aí, como é que a gente consegue harmonizar isso, então? Ao meu ver, e de maneira muito humilde, com muito respeito, eu acredito que o
arminianismo resolve essa maneira de maneira mais harmônica. Por quê? No arminianismo, Deus ele dá a possibilidade de salvação para todos. Então, quem for para o inferno, não vai para o inferno porque não teve chance de ser salvo. Vai para o inferno porque quis. Porque, veja só, eu vou finalizar minha fala aqui para passar para o Gui, porque eu quero escutar mais o que ele tem a dizer. Vamos lá. Os calvinistas, eles entendem que os não salvos, os réprobos, aqueles que Deus não quer salvar, Deus não lhes concederá fé salvífica, graça, e o sacrifício de Cristo não vai ser eficaz na vida deles. Ok? Ok. E no final, Deus vai culpá-los ainda por isso. Vai condená-los ao inferno por isso. Então, peraí. Senhor, o Senhor não me deu fé para crer, o Senhor não me deu graça, e o sacrifício do seu filho não foi para mim. Eu não tinha outra chance. Eu não tive chance de ser salvo. E o Senhor vai me condenar mesmo assim? Aí eu te pergunto, e eu finalizo aqui com essa pergunta: aonde entra a justiça de Deus nisso? Na concepção de Armínio, por exemplo, do duplo amor de Deus, né? Seria o seguinte: Deus abrir mão da sua justiça para amar um pecador. É como se na hierarquia do caráter de Deus, o amor de Deus fosse violar a sua própria justiça para amar um pecador e elegê-lo para a salvação. E não é isso que a Bíblia aponta, né, Vini? O que tu falou foi muito importante, porque no próprio artigo dos cânones de Dort, eles falam sobre a suficiência e a eficiência do sacrifício de Cristo. Eles reconhecem que o sacrifício de Cristo é suficiente para todos. O que nós estamos dizendo que é algo contrário à justiça de Deus aqui, dentro dessa cosmovisão, é quando eles diz que, mesmo sendo suficiente para todos, essa suficiência ela não é dada. Essa eficiência também não pode ser uma possibilidade para todo mundo. É como se você tivesse em suas mãos um remédio que é suficiente para salvar todos os doentes, mas você arbitrariamente decide apenas aplicá-la a alguém pela sua própria volição, sem considerar que você tinha a chance, tinha a oportunidade de oferecer para todos. Não faz sentido. O próprio cânone de Dort, no artigo 15, fala o seguinte, quando fala da descrição da reprovação, da doutrina da reprovação, né? Eles escreveram o seguinte: Deus, pelo seu beneplácito muito soberano, justo, irrepreensível e imutável, decretou deixá-los na miséria comum, em que eles se lançaram por sua própria culpa, e não lhes concedeu a fé salvadora nem a graça da conversão. Para mostrar a sua justiça, Deus os deixou em seus próprios caminhos e debaixo do seu justo juízo, decretando por fim os condenar e punir eternamente, não apenas pela incredulidade deles, mas também por causa de todos os seus outros pecados. Aparentemente, quando a gente lê de uma maneira rasa, percebe que tem um pouco de coerência, mas nem tudo que é coerente é verdadeiro, no sentido estrito de toda a palavra. Por quê? Porque por mais que eles digam que Deus considerou que essas pessoas pecaram porque quiseram, elas só permanecem nesse estado de condição, sem nenhuma possibilidade de salvação, porque Deus, pelo beneplácito, muito soberano, justo, irrepreensível e imutável, decretou deixá-los debaixo da miséria. E isso não é bíblico. Isso não tem na Bíblia. Isso não existe. Primeiramente, não tem nas próprias Escrituras, porque quando as Escrituras falam do beneplácito da vontade de Deus, é no sentido da eleição para a salvação, é no sentido da eleição para a condenação. A doutrina da eleição da condenação nesses termos do calvinista, que Deus, pelo seu beneplácito muito soberano,
determina de maneira arbitrária de que esses réprobos, pelo seu santo mistério que ninguém entende, que ninguém sabe, deixou eles nessa situação, é totalmente, ilógico, é irracional. É tanto que os documentos que os arminianos enviaram para contrapor essa ideia falam o seguinte: não há em Deus, os remonstrantes escreveram isso, não há em Deus uma vontade secreta ou contrária à sua vontade revelada na palavra. Isso significa que Deus, ele não tem duas vontades, uma vontade revelada e uma vontade camuflada, em que uma ele determina que você não peque e que você se arrependa dos seus pecados, e na outra ele determina arbitrariamente que você não tem a oportunidade de ser capacitado pelo Espírito Santo, de ser transformado pela salvação, porque na concepção arminiana, tanto a salvação quanto a fé é dom de Deus que é dado para o homem pecador, para que ele tenha a possibilidade de arrepender-se dos seus pecados e ser transformados, né? É como se Deus tivesse essas duas vontades e não quisesse de maneira nenhuma a conversão e a salvação desses. Tendo em vista que na palavra de Deus está revelado que é desejo de Deus, que o desejo primário de Deus era que todos os homens fossem salvos e fossem redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas a gente sabe que há um contraponto entre a vontade do desejo de Deus e o homem que está preso, escravizado pelo pecado. Deus, como ele é justo, como ama a sua justiça, ele não pode amar alguém arbitrariamente para a eleição, nem de salvação e nem de condenação. Por quê? Por isso que ele aponta a necessidade do sacrifício de Jesus Cristo, que tem sua finalidade última, a salvação e a própria fé, duas condicionantes para que o homem seja resgatado. Os protestantes dos protestantes, os remonstrantes continuam que ele seriamente chama o pecador para ouvir e para que ele se arrependa dos seus pecados. Por exemplo, quando Deus usa a boca de Pedro para que aqueles judeus, todos os judeus que estavam ouvindo, se arrependessem, Pedro não estava dizendo que todos não eram todos. Pedro estava falando para os seus ouvintes. Quem recebia a comunicação da mensagem que saía de Pedro, atendeu aquele chamado no sentido da sua audição. Eles receberam essa mensagem. Então, é a todos que estão ouvindo. E não só tinha salvos ali, tinha também réprobos. E era para eles que a mensagem estava sendo direcionada. Ainda que eles, logicamente, iriam rejeitar aquela mensagem, mas o chamado é genuíno. Outra coisa, sobre esse ponto, os remonstrantes continuam. Não admitimos uma dissimulação santa. É uma dissimulação quando Deus diz que quer que todos sejam salvos e não dar a oportunidade, por intermédio do sacrifício de Jesus, que esses condenados possam se tornar salvos também. E eles continuam. Como é costume de alguns homens falarem, ou uma dupla personalidade da deidade. Para concluir, não é verdade que todas as coisas, tanto as obras boas quanto as obras más, necessariamente acontecem por força e eficácia dessa vontade secreta de Deus, ou de seu decreto secreto, de modo que todos aqueles que pecam não são capazes de pecar sem o decreto de Deus. Muito menos que Deus deseja, decreta e é o administrador ativo do pecado dos homens, de suas insanidades, de suas loucuras, dos seus atos cruéis, também da blasfêmia que fazem contra o seu próprio nome, que ele move a língua dos homens à blasfêmia. Não pode ser possível que Deus se contradiga dessa forma. Se Deus é justo, se Deus é santo, ele impõe, ele busca que sua criatura, que todos os homens também tenha essa consciência de que ele não está aprovando nem fomentando
aquela ação. Mas para concluir, Vini, alguém possa dizer, mas se tem um texto em Atos que significa que tudo que se move, tudo que se faz é por necessidade de Deus. Como é que você afirma que os pecados dos homens não são decretados por Deus? Armínio, como um bom escolástico, entendia que sim, claro, todos os homens se movem, respiram e agem, todas as nossas ações, tudo que a gente faz depende de Deus. A gente não respira, a gente não vive, a gente não pratica as coisas se Deus não permitir que a gente faça todas essas coisas. Mas e então em relação ao pecado? Como que isso se correlaciona? Qual seria a resposta remonstrante clássica e a resposta de Armínio quanto a isso? É que não há uma vontade secreta de Deus, não há um decreto secreto de Deus. Há apenas um decreto parcial de Deus nessas coisas. De maneira em que, sim, Deus decreta que o homem viva e que pratique tantas coisas boas, as coisas mais, porque o homem não pode fazer ou sustentado pelo próprio Deus. Isso é incoerente. A gente dizer que há uma ação em que Deus não controle. O pecado tem um controle. Nós entendemos que o pecado não é um segundo Deus. Nós entendemos que a ação do homem tem controle, que o pecado tem controle, que Deus coloca limite na maldade humana e que Deus não somente tem todas essas coisas, como ele administra a maldade humana, transformando em bem, como aconteceu em várias seções da própria Escritura. Mas isso não pode dizer que Deus é o autor do pecado, que Deus é o autor do mal. Porque se nós entendemos que isso se dá por inclinação de Deus impositiva, para que o homem faça aquilo que ele mesmo decreta que não faça, por exemplo, os 10 mandamentos. É incoerente que Deus desse esses mandamentos. É incoerente na divindade de que Deus exija aquilo que ele mesmo não quer que os seres humanos cumpram. Então é incoerente que exista essa vontade misteriosa. Por mais que sim, todas as nossas ações estão debaixo do controle de Deus. Por isso que faz ele ser Deus. Porque Deus controla o pecado, mas não de maneira de uma dupla predestinação, dessa ideia de que Deus ativa no homem, atiça no homem, ou leva o homem a fazer aquilo. E a questão do coração endurecido, a gente já sabe. Faraó não era bom, Faraó era ruim, já era mal, pela sua própria natureza. Deus apenas a paixão do seu coração. É por isso que quando Paulo fala de Deus que entrega às pessoas a dureza do seu coração, Paulo deixa claro em Romanos que o que Deus está inspirando ele ali para escrever são de pessoas que já estão entregues aos pecados da própria idolatria. Idolatria que seria no sentido abrangente da coisa, né? Vivendo por intermédio apenas da sua carne, da sua materialidade e das coisas que estão criadas, trocando o Criador pela sua própria criatura. Então, quando fala que Deus endureceu o coração de alguém, é porque essa pessoa já está afundada no seu pecado. O arminianismo clássico e confessional entende que Deus sim decreta pessoas para a condenação, mas esse decreto não é, de maneira nenhuma, sem considerar as escolhas da própria pessoa do seu próprio pecado. Ou seja, Adão não pecou porque Deus o impôs a pecar. Adão foi testado, assim como os anjos foram testados. E nós só estamos debaixo do pecado porque herdamos a culpa de Adão. E nós estamos totalmente incapazes, né, pela nossa própria força, pela nossa própria vontade de sermos salvos. Nossos maiores atos de justiça são como trapos de imundícia perante Deus. E tudo que a gente faz é manchado pelo pecado. Arminianos creem dessa forma. Muito bem. Você falou aí do faraó. Esse argumento ele é usado por muitos calvinistas, né? Mas
nas Institutas de Calvino, o Calvino ele fala assim, ó, que Deus cega e endurece os maus para que esses não creiam, na verdade. Aí eles pegam esse texto, né, onde fala sobre Faraó, para se encaixar com essa frase de Calvino. Meus irmãos, pelo amor de Deus, para começar, que esse episódio de Faraó não teve fins salvíficos. Não teve fins salvíficos. O próprio texto, meu Deus do céu, se vocês lerem, vai estar escrito lá. Por que, que Deus endureceu o coração de Faraó? Para que a sua glória fosse manifesta através da libertação do povo hebreu. Deus queria mostrar o seu poder. Deus não queria. A intenção de Deus não era tipo assim, ó, eu vou mandar Moisés lá pregar para o faraó, mas aí eu vou endurecer o coração de Faraó para que Faraó não creia em mim e seja salvo. Não foi para isso. O próprio texto explica. E outra coisa, que o Gui deixou muito bem claro aí, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, vejam só, a própria Bíblia não diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados e que o coração, a conversão, ela é exemplificada assim: tira-se o coração de pedra e coloca o coração de carne. Então, como que Deus vai endurecer algo que já está endurecido? Cara, sabe, é uns negócios que não faz sentido. Quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração, é no sentido de que Deus entregou ele a sua dureza. Porque um trecho fala assim, ó, e Deus endureceu o coração de Faraó. Aí em outro trecho fala assim, e Faraó endureceu o coração. Ué, mas quem endureceu o coração então? Foi Faraó ou foi o próprio Deus? Deus entregou ele. Deus não colocou freio, né? A expressão teológica que a gente usa é essa: a graça que freia a maldade do ser humano, né? Deus ele tirou os freios, ele deixou ele continuar sendo duro, entendeu? Não faz sentido Deus ele vir endurecer uma pessoa que já está dura. Não faz sentido Deus vir dar uma injeção de maldade em alguém que já é mau. Lembrando que o contexto de salvação do Testamento, no sentido dos hebreus estritamente, daqueles hebreus físicos, era uma libertação física das garras de Faraó. Porque senão os calvinistas terão que concordar com a perda da salvação dos eleitos, né? Porque Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios capítulo 10 que todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso que num dia caíram 23 mil, né? Então, exatamente. A queda de uma salvação, daquela passagem do mar especificamente, da alma, então Deus seria incoerente quando disse, por exemplo, para Moisés que iria destruir o povo por causa do seu pecado. Exatamente. E outra, vocês que estão na live aí, se vocês conhecem algum calvinista, faça a seguinte pergunta para ele. Se ele for honesto e sincero, ele vai responder de acordo com a teologia dele. Chega nele e pergunta assim, ó: Deus ama todas as pessoas por igual? Ele ama todas as pessoas de igual modo? Se o calvinista ele for sincero, ele vai dizer que no que se refere a fins salvíficos, não, Deus não ama a todos de igual modo. Porque, para eles, Deus não quer salvar todas as pessoas. E aí eles vão dizer assim, aqueles a quem Deus não quer salvar, o objetivo disso é a sua glória. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha na Bíblia que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se arrependam dos seus pecados e vivam. O próprio Deus ele fala isso. Terei eu alegria na morte do ímpio? Antes não gostaria eu que o ímpio se arrependesse e fosse salvo? O próprio Deus fala isso. E essa questão de vontade revelada, vontade secreta, vamos lá, se essa vontade é secreta, como que vocês, calvinistas, descobriram ela? Se é secreta, vocês não deveriam descobrir. E outra, e se vocês descobriram, por que Deus só mostrou ela para vocês? Por que ela não mostrou para nós também? Então,
tipo, o próprio Calvino, eu esqueci a parte das institutos que ele fala isso, mas ele fala mais ou menos assim: Deus quer que se faça aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que o homem faça aquilo que ele mesmo proibiu o homem de fazer. Então aqui Calvino está fazendo uma dualidade entre a vontade revelada e a vontade secreta. Ou seja, Deus ele fala para o ímpio, né, através da escritura, através dos profetas, ó, arrependa-se e creia no evangelho para você ser salvo. Só que a vontade secreta de Deus é que ele não creia e se endureça cada vez mais. Como é que fica isso? Deus ele é contraditório consigo mesmo? Cara, vocês conseguem entender? Ah, o que os calvinistas falam nas pregações, nas conferências, nos livros, é muito bonito. De fato, é muito bonito. Só que os desdobramentos, quando você vai se aprofundando nas explicações deles, você vai chegando nesses pontos que, cara, para mim são absurdos. Para mim são absurdos. O próprio Deus que manda os seus filhos pregarem o evangelho a toda criatura é o mesmo Deus que endurece o coração de alguns para que quando seus filhos chegarem neste que ele endureceu e pregarem o evangelho, esse indivíduo não vai crer, porque o próprio Deus não o quis que ele cresce. Então não faz sentido. Se Deus ele vai julgar cada um segundo as suas obras, qual que é o critério que ele vai usar para julgar os ímpios? Porque foi o próprio Deus que fez os ímpios serem o que eles são. Cara, isso é. Se isso não fere a santidade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, olha, sinceramente, então eu não sei. Eu não sei. Gui, a próxima pergunta é a seguinte. Então, só recapitulando o que a gente falou até agora, né? Os remonstrantes, né? O termo remonstrante significa protestante, reclamante, né? Que foi um nome, uma nomenclatura usada de maneira pejorativa pelos calvinistas para se referir aos arminianos que não concordavam com as suas doutrinas teológicas. O Sínodo de Dort, como explicado pelo Gui, e fontes primárias, ele não tirou nada da cabeça dele, né? Depois nos comentários da live, que a live vai ficar salva. Nos comentários aqui da live, eu vou deixar fixado as fontes que o Gui tirou essas informações. Aí vocês podem ir por conta própria e consultar. O Sínodo de Dort, ele não teve como objetivo fins doutrinários teológicos. O fim principal do Sínodo de Dort foi fins políticos. E foi uma das coisas mais covardes que já fizeram na história da igreja. A próxima pergunta aqui seria a seguinte: quais foram os temas abordados no Sínodo de Dort? Tem um comentário aqui, eu não vou citar o nome porque vocês estão vendo, né? Que está dizendo aqui, Vini, que vocês limitam Deus em percepções humanas. Bom, se tudo que você ouviu do que a gente falou até aqui, nessa parte teológica, de que Deus não tem vontade oculta, né? Como percepção humana, então você que se diz reformado vai ter que ir contra ao catecismo de fé belga. Porque o próprio catecismo de fé belga vai de encontro a essa vontade obscura aí. Porque está escrito na Confissão Belga, no 14º do artigo: o homem consciente e voluntariamente se sujeita ao pecado e, consequentemente, à morte e à maldição, enquanto dá ouvidos às palavras enganadoras e impostoras do diabo. A partir desta frase, concluímos que o homem não peca por conta de qualquer decreto ou predestinação, cuja inferência é diametralmente oposta à doutrina da predestinação. Ou senão você está chamando também o catecismo de Heidelberg de percepção humana que limita a Deus. Porque no artigo 20 está escrito, abre aspas, a salvação por intermédio
de Cristo não é dada apenas, não é oferecida apenas àqueles que são escolhidos de maneira definitiva. Ou seja, nem a confissão de fé belga, no 14º artigo da confissão, nem a 20ª questão do Catecismo de Heidelberg apoia o fato de que Deus tem uma verdade oculta que impositivamente só é possível que um homem peque porque Deus decreta o seu pecado. Ou se não, você vai dizer que todas as confissões doutrinárias dos protestantes, de maneira abrangente, são impostores, né? Porque está condenado essa vontade secreta nas confissões de fé da Boêmia, da Inglaterra e nas primeiras confissões helvéticas ou suíças e das 4 cidades de Estrasburgo, de Constância, de Mengmen e de Lidl. Não mencionam essa predestinação. Ou seja, se você disser que tudo que a gente falou a partir de agora são percepções humanas que vai de encontro ao poder de Deus e à soberania de Deus, eu sinto dizer, mas você está contra a sua própria confissão e a sua própria declaração. Era só essa ressalva que eu queria dar, Vini. Não, é porque, cara, nossa, Gui, de verdade mesmo. De verdade. Não é porque eu tô na sua frente, não, mas eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque se nós tivéssemos mais arminianos como você, que conhecem as confissões, conhecem os catecismos, e tudo que fala é embasado em documentos oficiais, dos quais eles mesmos podem ter acesso, cara, talvez a gente não veria tanta bizarrice. Aí, claro, você deu toda essa explicação, ó, a resposta dele. Tá enchendo linguiça. Então, tudo bem. Se tá enchendo linguiça, faz o seguinte. A linguiça da coerência, né? Depois me chama lá no... Deixa eu ver quem é esse rapaz aqui. Se for o que eu tô pensando... Ah, tá. Já sei quem que é. Por motivo de ética, é bom. Me chama lá no direct depois. Me chama no direct lá depois, ô Iago. E aí eu vou marcar um debate entre você e o Gui. Aí você pode mostrar os seus argumentos, os documentos que você usa, porque até agora o Gui mostrou documentos. Então, se você falar que ele está errado, ele só leu documentos. Então, os documentos que ele leu estão errado. Então, tudo bem. Mas voltando aqui, né? Já que por enquanto ainda não é um debate, mas vamos lá. Quais foram, então, Gui, os temas que foram abordados no Sínodo de Dort, por gentileza? Bom, o escândalo de Dort foi um documento estritamente oficial, né? De uma parte só, que é da parte contra-remonstrante, que foi favorecida nesse sínodo. Ele trabalhou questões ramartiológicas e soteriológicas, principalmente, basicamente, essas duas cosmovisões da teologia que nós chamamos hoje da sistemática, né? No artigo 1, toda a humanidade é condenável diante de Deus, o envio do Filho de Deus, a pregação do Evangelho, um duplo resultado, a causa da incredulidade e a fonte da fé, o decreto eterno de Deus, a definição da eleição, o único decreto da eleição, a eleição não se baseia na fé prevista, a eleição baseia-se no beneplácito de Deus, a eleição é imutável, a certeza da eleição, o valor desta certeza, como se deve ensinar a eleição, a descrição da reprovação, que foi o ponto que eu falei agora, como reagir à doutrina da reprovação, os filhos de crentes que morrem na infância e o não protesto, mas sim a adoração, que aí é um atentado direto aos remonstrantes, né? É algo que tem 18 artigos que foram apresentados e validados de maneira impositória por elas. Então, está aqui a apresentação clara, assim, mais ampla dos documentos do Sínodo de Dort. Excelente.
dentre esses temas abordados no Sínodo, quais foram os contrapontos teológicos e documentais que os remonstrantes, os arminianos, né, apresentaram em relação ao Sínodo? Eu vou deixar aqui para vocês essa documentação aqui, ó. Eu sei que vai ficar ao contrário na tela, mas é o documento oficial primário que os remonstrantes redigiram para a resposta contra os cânones de Dort. Esse documento foi escrito em 1618 e aqui está as opiniões básicas dos remonstrantes contra esses pontos que eles não concordavam com os gomaristas e os besianos, né? Na primeira parte, nós temos a opinião dos remonstrantes sobre o primeiro artigo, que trata do decreto da predestinação. Depois, nós temos sobre o segundo artigo, que trata da universalidade do mérito da morte de Cristo, ou seja, os remonstrantes entendiam que o preço da redenção que Cristo ofereceu ao seu Pai é em si e de si mesmo não só suficiente para a redenção de toda a raça humana, mas ele também foi pago por todos os homens e por cada homem, segundo o decreto, a vontade e a graça de Deus Pai. Por isso, ninguém está absolutamente excluído da participação nos frutos da morte de Cristo por um absoluto e antecedente decreto de Deus. Nós temos também a opinião dos remonstrantes ao quarto artigo, que trata da graça de Deus e da convenção do homem. E, por último, a opinião dos remonstrantes sobre o quinto artigo, que trata da perseverança dos verdadeiros crentes na fé. Então, só são esses artigos que os arminianos não criam. Os outros artigos que os cânones de Dort escreveram, tudo amistoso por parte dos remonstrantes. Mas, basicamente, nessas questões ramartiológicas e soteriológicas, é que os remonstrantes divergiam da concepção arminiana. E eu separei aqui, Vini, pelo menos 2 cânones, para não ficar muito longo, né? 2 artigos desse cânone. O nono artigo, que fala sobre a visão calvinista de que a eleição não se baseia na fé prevista, diz assim: tal eleição não se baseia em fé prevista, em obediência da fé, santidade ou de qualquer outra boa qualidade ou disposição que seja a causa ou a condição necessária aos homens para serem eleitos. Os homens, todavia, são eleitos para a fé, para a obediência da fé e para a santidade. A eleição é, portanto, a fonte de todas as virtudes salvadoras, de onde emana a fé, a santidade e os outros dons salvadores. E, por fim, a própria vida eterna, como frutos de efeitos da eleição. É isso que o apóstolo Paulo ensina quando diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Qual era a oposição dos remonstrantes a isso? Era basicamente o seguinte: é que aqui nesse cânone está certo uma parte. Está certo de que não é pela boa vontade do homem que ele é salvo, não é pelo mérito de uma criação de fé humana que o homem é salvo. Os remonstrantes nunca acreditaram nisso. A única diferença é que, nesse contexto, os calvinistas estão dizendo que a fé é uma condicionante para essa eleição, como se a fé fosse anterior a essa eleição e que, mais difícil ainda, mais complicado ainda, de que a fé não é um requisito para a eleição, mas que Deus ele coloca a fé no sentido mínimo da coisa e elege no sentido mais grandioso. Isso vai de encontro a alguns textos na Bíblia onde, evidentemente, a gente encontra que a salvação está considerada dentro do próprio instrumento de fé. Isso quer dizer que a salvação do homem é necessária de que essa salvação seja fidedigna, de que o homem tenha fé nesse dom que chamamos de salvação. Ou seja, a fé
e a salvação, elas não estão em contraponto. E nem a salvação e nem a fé são algo diferente no sentido da própria aplicabilidade dessa salvação. Mas que a salvação está unida com a fé, de maneira que a fé é uma exigência, sim. Mas pelo fato de que Deus é onisciente e é soberano e é presciente, ele, segundo a sua presciência, elege considerando o dom da salvação e o dom da fé, ok? E o dom da fé. Agora, vocês não notam aqui de maneira rápida, mas parece que os calvinistas acharam que, pelo fato de dizermos que é pela fé antevista, de que nós temos algum mérito diante de Deus por causa da fé. Mas não é isso que os remonstrantes e nem Armínio cria. Por exemplo, Armínio disse que a salvação não é o fim, a finalidade máxima de Deus de uma forma isolada, mas a salvação e a fé são dons de Deus, unidos e ligados entre si por esta ordem, e através da vontade de Deus, de modo que a fé, tanto no que diz respeito a Deus, o doador dela mesma, quanto à realidade da própria salvação, é necessária para a eleição do homem. Ele continua: se, portanto, eleição indica o decreto de Deus que está de acordo com a eleição a respeito da justificação e a salvação dos fiéis, digo que a eleição é anterior à fé, como sendo aquilo pelo qual a fé é indicada como um meio para a obtenção da salvação. Mas, se significa o decreto pelo qual Deus decide conceder a salvação a alguns, então a fé é predita e anterior à eleição, pois da mesma maneira como somente os cristãos fiéis são salvos, também somente os cristãos fiéis são predestinados à salvação. Mas as Escrituras não conhecem nenhuma eleição pelo qual Deus decidiu, precisa e absolutamente salvar algumas pessoas, em tê-las considerado anteriormente fiéis, pois tal escolha não estaria de acordo com o decreto pelo qual ele havia decidido não salvar ninguém, exceto os cristãos fiéis. Ou seja, o que é que Armínio e os remonstrantes entendem? Que as escrituras pelo qual Deus decidiu salvar os homens, ela é o quê? É uma eleição que busca que o homem tenha fé, e não o contrário. E não é uma fé que considera um mérito humano, e nem mesmo uma eleição que seja contrária à própria fé do homem, mas que tanto a salvação quanto a fé estão unidos e estão interligados como um combo, em que Deus, pela sua graça, dá ao homem, concede ao homem, para que ele possa se arrepender dos seus pecados e crer. Por isso que Armínio falou da graça preveniente, dizendo que nenhum homem crê em Cristo a menos que tenha sido previamente disposto e preparado. A graça de Deus possui operações distintas, mas sempre visa a salvação de todo homem. A graça é uma só em essência, mas varia em seu modo. Uma graça no princípio e uma graça no progresso e no fim. Ou seja, é graça do início, no meio, ao fim, por intermédio do dom da própria salvação, que exige interligadamente a fé do homem. Mas tanto a salvação quanto a fé estão unidas e são dons graciosos de Deus por intermédio da graça preveniente e da graça subsequente. Graça preveniente porque um homem em estado de pecado e miséria, ele não pode crer em Cristo, a não ser que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para crer. O homem, então, capacitado pelo Espírito Santo, regenerado pelo Espírito Santo, aí sim, ele tem a capacidade de crer e de permanecer nessa fé por intermédio da graça subsequente, que dá ao homem a oportunidade de desenvolver a sua salvação. Ou seja, tanto o querer como o efetuar está por ligação direta
da operação divina, desse dom da salvação? Cara, o calvinista que chega à conclusão de que nós, arminianos, damos algum tipo de mérito ou algum tipo de troféu ao homem por ele ter crido, cara, isso é o cúmulo da ignorância. Tipo, a pessoa não conhece o arminianismo, não sabe o que Arminio disse, ensinou, os remonstrantes também, ou é desonestidade. Porque o próprio Armínio, o celular vai se carregar, né, Gui? Não, a gente encerra aqui. O próprio Armínio, nas obras volume 2, quando ele vai falar sobre graça e livre-arbítrio, ele fala sobre a graça de Deus, se eu não me engano, acho que é 5 ou 6 vezes. Ele repetiu a palavra graça, atribuiu a obra da salvação à graça de Deus 5, 6 vezes. Armínio nunca arrogou para si ou para o homem a meritocracia da salvação. Tanto é que ele fala que esta graça inicia, aperfeiçoa e consuma a salvação. Deus, no arminianismo, Deus ele é o início e o fim da salvação. O homem, a única participação que o homem tem é totalmente passiva. Ou seja, é Deus chegando até o homem, Deus capacitando o homem, habilitando o homem, e o homem podendo responder positivamente ao chamado ao arrependimento, que é o que nós vemos na Bíblia o tempo todo. Deus vindo de encontro à humanidade, apresentando o seu Filho Jesus Cristo, a oferta salvífica do Evangelho, o convite ao arrependimento, alguns rejeitando, outros se entregando. Cara, isso é Bíblia. É Bíblia. Infelizmente, a bateria do Gui vai estar acabando, mas, ô Gui, será que ainda, acho que tudo que você podia ter falado aqui sobre esse tema, você já esgotou ele ou sobrou mais alguma coisa para falar? Olha, tem uma imensidão de texto, tem uma imensidão de... Eu poderia passar outra live só explicando a mecânica da graça salvífica. Não, perfeito. Vamos para a parte 3, então? Depois? Vamos. Perfeito, perfeito. Então, a parte 1, meus irmãos, a Não parte é 1 da live. duas graças, gente. Como eu li agorinha no texto de Armínio, a graça é uma só em essência, mas a sua operação é de maneira diferente. A mecânica dessa graça atua por progresso. A salvação é um estado, um progresso e uma glorificação. É o que todos cremos. Não, ele tá, o que? Ignora, ele tá dando uma de João sem braço. Porque ele sabe muito bem que quando, na teologia, quando a gente fala sobre as graças de Deus, graça comum, graça preveniente, graça evanescente, não sei o quê, não é que existem graças, é que a graça de Deus, que é uma só, ela trabalha de modos diferentes, mas a graça é uma só. Ele está se fazendo de desentendido. Mas, enfim, a parte 1 está salva, essa parte 2 aqui de hoje vai ficar salva, e eu vou me programar com o Gui para a gente trazer a parte 3 desse tema, tá? O lado sombrio do sínodo de Dort, o que os calvinistas não te contaram. Amém? Gui, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado pela oportunidade e boa noite a todos.